Na Iber FM estás comigo, André Silva, mas agora também com a Filipa Custóias, porque vamos a uma pitada de nutrição. Filipa, como é que tu estás? Olá André, estou muito bem, e tu? Também estou bem. Olha, Boa. deixa-me dizer-te que o assunto que vamos falar esta semana é uma pitada de nutrição. Não me revejo, ok? Não me revejo. É assim, depende também das alturas, mas de modo geral não me revejo, mas pode ser que consiga aqui, de qualquer forma, apanhar umas ideias tuas. Por isso, vamos lá falar de não tenho tempo para cozinhar. Para aquelas pessoas que dizem que não têm tempo para cozinhar. Então, vais aqui dar umas sugestões, não é? Exatamente, porque são muitas. Confesso que é assim uma das principais questões em consulta é realmente a parte da organização e do planeamento das refeições. Eu acho que é uma parte muito, muito importante e para aquela malta que faz listas de tudo e gosta de os freaks da organização, isto não é propriamente uma questão, mas para muitas pessoas acaba por ser um grande fator de stress na alimentação, porque é a questão de preparar as refeições e de não tenho tempo e acabo por sempre comer a mesma coisa. Então hoje eu vou tentar ajudar a dar aqui algumas sugestões para conseguirmos planear e organizar melhor as nossas refeições, porque isto vai permitir-nos que nós poupemos muito tempo e muito dinheiro. Sim. E vai minimizar... Olha, posso já deixar aqui uma que vem um bocadinho da conversa da semana passada. Há 15 dias que falámos de sopa. Quando falámos de sopa, eu disse, por exemplo, a sopa é bom para aquelas pessoas que não têm ideias para o jantar e está a sopa feita no frigorífico e o jantar está praticamente feito. Sem a dúvida. Sopa pode ser uma das coisas que nós coloquemos neste planeamento, não é? Por exemplo, e eu aconselho muitas vezes, por exemplo, nós conseguimos fazer uma sopa e dar praticamente para a semana toda. Se formos muitos, fazemos 2 e dá para a semana toda e temos logo uma parte da refeição assegurada. Exatamente. Agora, o facto de nós fazermos este planeamento também minimiza muito aqui a probabilidade de nós irmos recorrer ao takeaway, ao Uber Eats, todas essas... Sim, às pizzas. Exatamente, pronto. Sim. E por isso é muito importante que isto aconteça. Então, primeiro que nada, fazer um planeamento semanal, e isto pode ser feito de 30.000 maneiras diferentes, cada pessoa terá o seu método. Há pessoas que fazem, por exemplo, nas notas do telefone, há pessoas que fazem em papel e afixam, por exemplo, no frigorífico. Há ou pessoas que têm... cozinha. Exatamente, portanto, sim. há várias formas, mas aqui o importante é realmente definirmos, por exemplo, quais é que vão ser as fontes proteicas que nós vamos cozinhar nesta semana. Vamos cozinhar frango, vamos cozinhar tofu, vamos cozinhar pescada, peixe, por exemplo. Ok? E depois, à medida que vamos definindo estas fontes proteicas, vamos tendo muito mais facilidade depois também em definir os acompanhamentos e os legumes que vamos cozinhar para acompanhar. Por exemplo, nós temos muita tendência de, quando é peixe, acompanhamos, por exemplo, com batata doce, batata normal. Quando é carne, por exemplo, já vamos mais para a massa ou para o arroz. Temos outras formas, temos, por exemplo, o cuscuz, temos a quinoa, temos o bulgur, portanto, explorar estas outras opções para que também consigamos variar. Portanto, isto é muito importante, vai fazer com que nós já saibamos quais é que vão ser as fontes proteicas que nós vamos ter que pôr a descongelar, quais é que vamos ter que comprar. Depois, planear a nossa ida às compras com base no planeamento semanal. E sem fome. Que ir às compras com fome é perigoso. Isso é todo outro episódio. Mas fazer esta ida às compras com uma lista. Ok, eu esta semana vou precisar disto e disto para as refeições principais, disto e disto para o pequeno almoço dos meus filhos, isto para o meu pequeno almoço, isto para o do meu marido, o que for. Mas termos as coisas bem planeadas, porque isso vai fazer com que não vamos às escuras e acabemos por comprar outros produtos que não seriam necessários. Não vamos várias vezes. E isto vai-nos poupar dinheiro e tempo, mais uma vez. Sim. Depois, outra das coisas que eu ouço muitas vezes é: eu não tenho tempo durante a semana para cozinhar. Ou porque saem tarde, ou porque têm atividades depois do trabalho, ou porque têm isto horários ou aquilo. Desfasados. Exatamente. Sim. Portanto, eu acho que uma das estratégias que funciona muito bem é definir quais é que são os dias que vamos cozinhar. Por exemplo, eu cozinho ao domingo e à quarta-feira e vou fazer as refeições para os dias entre esses 2 dias. Imaginem que, eu não gosto, por exemplo, do peixe feito
anteriormente e depois de ser um dia requentado. para o outro, sim. Ok, Sim. faz-se a fonte de hidratos de carbono e os legumes. Tem-se logo, por exemplo, os legumes feitos. Uma das dicas que eu dou muitas vezes é Ou usar o peixe o forno. ser para o dia, ou o peixe Exato, ser para o dia. E cozinhar sim, o sim, dia, sim. nesse dia. Uma das coisas que eu dou muito a sugestão é usar o forno. O forno é uma forma muito versátil de nós conseguimos ao mesmo tempo estar a cozinhar várias coisas. Nós conseguimos, por exemplo, meter um tabuleiro de hambúrgueres a fazer, ao mesmo tempo temos um tabuleiro de legumes que nos vão dar para 3 ou 4 refeições Com e ao outro mesmo tabuleiro tempo ainda de conseguimos batata, estar a assar sim, batata sim. doce, por exemplo. Pronto, Sim, sim, então já sim, temos aí uma fonte de acompanhamento, uma fonte proteica e os legumes. Já estamos a garantir. Depois, ao mesmo tempo em que isto está a fazer, nós podemos estar a preparar outras coisas. Eu não acho, por exemplo, que as refeições intermédias, os lanches e os pequenos almoços tenham que ser preparados também com esta antecedência. Se a nossa vida o exigir, obviamente que devemos adotar a melhor estratégia para nós, mas a maior parte de nós tem tempo para preparar os lanches e os pequenos almoços. Sim, mas os estas lanches refeições em principais... 1 minuto e meio isso está resolvido. Claro, exatamente. Agora, estas refeições principais, eu acho que fazem todo o sentido serem cozinhadas anteriormente, no caso de nós não termos tempo para o fazer. Depois, uma das coisas que também resulta muito bem, distribuir tarefas. Ora, se eu Concordo. hoje posso cozinhar e amanhã não posso, e não quero, por exemplo, estar a fazer comida e depois aquecê-la, ok, hoje eu faço o jantar, amanhã fazes tu. Sim, Ou, era o enquanto que eu ia eu tô dizer, a- distribuir tarefas não é um cozinha e o outro Exatamente. lava a louça. É, hoje cozinho eu, na próxima vez que Sim. formos cozinhar, cozinhas tu. Cozinhas tu, ou então cozinham enquanto... os dois. Exato, ou cozinham ou os enquanto dois, um está sim, a cozinhar, o outro está a preparar logo outra coisa para o outro dia, ou mesmo, por exemplo, sei lá, dar um jeito à roupa. Portanto, eu acho que isto é muito importante. E até no ponto anterior, a questão de definir os dias para cozinhar, também acho importante o facto de definirmos isto para as outras tarefas que nós temos, porque isso permite que nós tenhamos muito mais flexibilidade em agendar, por exemplo, coisas. Por exemplo, olha, hoje eu tenho o dia livre, ok, então vou jantar com amigos. Ou, por exemplo, amanhã tenho que ir buscar os miúdos à natação. Já sei que vou ter pouco tempo, então amanhã vai ser o dia só de arrumar a roupa, ou de apanhar a roupa, ou pôr a roupa a lavar. Esse tipo de coisas acaba por nos tornar e facilitar a vida e muito. Sim. Portanto, eu acho que isto é importante. Depois, por outro lado, termos as receitas organizadas, e isto aqui eu acho que é aquela dica que eu dou em consulta é bloco de notas do telefone. Sempre que nós fizermos um prato que tenha sido fácil e que nós tenhamos gostado, e por exemplo no caso de quem tem crianças, que por exemplo as crianças tenham aceitado muito bem, escrevam. E quando não souberem o que é que hão de fazer, recorrem a esse bloco de notas, onde têm lá várias opções com coisas que se calhar nós vamos nos esquecendo. Olha, comemos, sei lá, por exemplo, olha, fiz por exemplo uns filetes no forno com uma salada russa, pá, foi incrível, toda a gente gostou. Ok, E em 15 minutos aquilo estava tudo feito. Exatamente. Sim. E sim. passado uns tempos nós já não nos lembramos que fizemos aquela refeição e correu tão bem, então o facto de termos apontado é um lembrete, digamos assim. E por último, termos algumas refeições congeladas e guardarmos as sobras. Eu sei que Quando nem toda a falas gente... em refeições congeladas, não falas em refeições pré-feitas que compramos congeladas no supermercado. Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo que faço muitas vezes. Faço uma bolonhesa e guardo, por exemplo, como uma parte na hora, guardo uma parte. Nessa outra parte, o que é que eu faço? Por exemplo, um dia aproveito a bolonhesa e faço uma lasanha, outro dia aproveito a bolonhesa e faço, por exemplo, um chili. Então, são formas que nós já temos uma parte da refeição feita e depois é só descongelar e terminar de fazer, e acaba por poupar aqui bastante tempo. Por outro lado, as sobras, não entrem naquela coisa do estamos todos satisfeitos, mas ainda ficou a sobrar um bocadinho. Olha, faz lá o favor de acabar de comer só para não ficar aquele bocadinho. Não, guarda-se e dá perfeitamente para outra refeição. Sim, claro porque que há certas coisas quando se podes guarda... pegar num pouco de proteína, Claro. de proteína e fazer uma pasta, por exemplo, ou fazer Claro. mesmo uma salada, uma salada rápida. Por exemplo, sobra-te um bocadinho de carne, não é o suficiente para outra refeição, acrescentas uns ovos cozidos, metes, por exemplo, um arroz ou uma massa, uma salada, uns legumes, está feito, uma refeição muito rápida, muito prática. Eu acho que isto é muito importante. Organização e planeamento são meio caminho andado para que tenhamos sucesso em hábitos alimentares saudáveis.
Sim, porque a ideia é mesmo que quem diz que não tem tempo, às vezes quem se mete na cozinha para cozinhar para aquele jantar ou para aquele almoço, se calhar se fizer a receita a dobrar, fica logo com o tempo é o mesmo. Almoço para hoje e jantar para amanhã ou algo assim parecido. Sim, sem dúvida alguma. É isso mesmo. Então a Filipa volta na próxima quarta-feira à Iber FM para uma pitada de nutrição. Beijinhos, minha olha, bela conversa. Beijinhos, obrigada.